Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra EducaN. No conteúdo de hoje vamos estudar duas das cidades mais importantes da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Essas duas cidades eram chamadas de cidades-estado, ou polis, e apresentavam diferenças profundas em sua organização política, social, cultural e militar. Para compreender essas diferenças, é importante lembrar que a Grécia Antiga não era um país unificado como conhecemos hoje. Em vez disso, o território era formado por diversas cidades-estado independentes, cada uma com suas próprias leis, governos e costumes. Entre essas cidades, Atenas e Esparta tornaram-se as mais influentes e poderosas, mas desenvolveram modelos de organização muito diferentes. Vamos começar por Atenas. Atenas foi uma cidade que se destacou principalmente pelo desenvolvimento da democracia. A democracia ateniense surgiu por volta do século V a.C. e representou uma importante inovação política para a época. Na democracia de Atenas, os cidadãos tinham o direito de participar diretamente das decisões políticas da cidade. As principais decisões eram discutidas em assembleias, onde os cidadãos podiam debater questões relacionadas a leis, guerras, administração da cidade e outros assuntos públicos. No entanto, é importante destacar que a democracia ateniense não incluía toda a população. Apenas homens livres, nascidos em Atenas e maiores de idade, eram considerados cidadãos e tinham direito à participação política. Mulheres, estrangeiros e escravos não participavam das decisões políticas. Mesmo com essas limitações, o sistema político ateniense foi extremamente importante para o desenvolvimento da ideia de participação política e cidadania. Além de seu sistema político, Atenas também se destacou como um grande centro cultural e intelectual. A cidade foi palco do desenvolvimento da filosofia, do teatro, da arte e da arquitetura. Grandes pensadores da história viveram em Atenas, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que contribuíram profundamente para o desenvolvimento do pensamento filosófico ocidental. A sociedade ateniense também possuía uma estrutura hierárquica. No topo estavam os cidadãos, que possuíam direitos políticos. Abaixo deles estavam os metecos, que eram estrangeiros que viviam e trabalhavam na cidade, mas não possuíam direitos políticos. Na base da sociedade estavam os escravos, que realizavam diversos tipos de trabalho. Agora vamos analisar Esparta, uma cidade-estado que possuía características muito diferentes de Atenas. Esparta desenvolveu uma sociedade fortemente voltada para a atividade militar. O principal objetivo da organização social espartana era formar guerreiros disciplinados e preparados para proteger a cidade. Desde a infância, os meninos espartanos eram preparados para a vida militar. Aos 7 anos de idade, eles eram retirados de suas famílias e enviados para um sistema de treinamento conhecido como agogê. Nesse sistema, os jovens recebiam uma educação extremamente rigorosa, baseada na disciplina, na resistência física e na preparação para a guerra. A vida em Esparta era marcada pela valorização da força, da coragem e da obediência às regras da comunidade. Politicamente, Esparta não possuía um sistema democrático como Atenas. O governo espartano era caracterizado por uma estrutura oligárquica e militarizada. Esparta possuía 2 reis que governavam simultaneamente, principalmente com funções militares. Além dos reis, existia um conselho de anciãos chamado Gerúsia, que participava das decisões políticas importantes. Também existia uma assembleia formada por cidadãos, mas seu poder era mais limitado em comparação com o sistema ateniense. Outro grupo importante dentro da organização política espartana eram os éforos, que eram magistrados responsáveis por fiscalizar os governantes e garantir o cumprimento das leis. A sociedade espartana também era bastante hierarquizada. No topo estavam os espartíatas, que eram os cidadãos de Esparta e possuíam direitos políticos e militares. Abaixo deles estavam os periecos, que eram homens livres que viviam nas regiões próximas à cidade e se dedicavam principalmente ao comércio e ao artesanato, mas não participavam da vida política. Na base da sociedade estavam os ilotas. Os ilotas eram uma população submetida ao domínio espartano e trabalhavam principalmente na agricultura.
Eles eram responsáveis por produzir alimentos que sustentavam a sociedade espartana. A existência dos ilotas permitia que os cidadãos espartanos se dedicassem quase exclusivamente às atividades militares. Outra diferença importante entre Atenas e Esparta estava no papel das mulheres na sociedade. Em Atenas, as mulheres tinham uma participação muito limitada na vida pública e geralmente permaneciam restritas às atividades domésticas. Já em Esparta, as mulheres possuíam maior liberdade em comparação com outras cidades gregas. Elas participavam de atividades físicas, recebiam certa educação e tinham maior autonomia dentro da sociedade, embora também não participassem diretamente da política. Portanto, Atenas e Esparta representam dois modelos muito diferentes de organização na Grécia Antiga. Atenas destacou-se pelo desenvolvimento da democracia, pela valorização da cultura, da filosofia e da participação política dos cidadãos. Esparta, por outro lado, tornou-se conhecida por sua sociedade militarizada, sua disciplina rígida e sua forte preparação para a guerra. Essas diferenças entre as duas cidades foram tão marcantes que, em determinados momentos da história, acabaram gerando conflitos entre elas, como ocorreu durante a Guerra do Peloponeso. O estudo dessas duas cidades-estado é fundamental para compreender a diversidade política e social presente na Grécia Antiga e também para entender como diferentes modelos de organização podem surgir dentro de uma mesma civilização. Nos próximos conteúdos do canal Astra Educa Enem, vamos aprofundar o estudo da Grécia Antiga e entender melhor como funcionava a democracia ateniense e quais foram suas principais características dentro da história política da humanidade.